Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, pré-modernismo. Então, antes de começarmos mais especificamente a falar sobre a aula de hoje, é sempre muito importante que vocês tenham essa linha do tempo, né? Por mais que algumas escolas literárias aconteçam simultaneamente, é importante que vocês tenham em mente, né, os nomes das escolas literárias, as principais características, as marcas da escrita, quais temáticas eram abordadas por elas, de maneira geral, né? Quanto mais informações, melhor, né? Mas se vocês conseguirem lembrar dessas ideias mais genéricas, já ajuda, tá? Por quê? Aqui no pré-modernismo, né, como vocês estão percebendo, nós temos aqui esse prefixo, né, de anterioridade, então ainda não é um modernismo, mas nós também não estamos mais nos referindo às escolas literárias que nós já estudamos, né? Então, é algo que está ali no meio do caminho, né, o entremear. Então, não é um modernismo exatamente, porque nós vamos ter essa escola literária, né, modernismo, mas também nós não estamos mais nos referindo ao realismo, ao parnasianismo, ao simbolismo. O pré-modernismo, nós não estamos falando de uma escola literária, nós estamos falando de um momento que estava antecedendo uma escola literária. O modernismo. O modernismo, sim, é uma escola literária, ok? Aqui nós temos escritores que estão sendo conduzidos, né? Nós temos aqui características que vão acabar formando o modernismo em um momento em um momento oportuno, né? Em um momento mais específico, não é aqui. Então, é sempre importante que vocês tenham isso em mente, beleza? Pré-modernismo. O pré-modernismo compreende um conjunto de obras de diversas características que não podem mais ser inseridas nas estéticas do século XIX, como o realismo, o parnasianismo e o simbolismo. Então, para revisar, o realismo, o principal nome é Machado de Assis, certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Machado de Assis é um autor muito crítico, muito irônico, conversa diretamente com o leitor, né? O parnasianismo já é uma escola literária que vai prezar pelas rimas ricas, né? As rimas entre palavras de diferentes classes gramaticais, né? O parnasianismo tem uma preocupação com os vocábulos que vão fazer parte da poesia. Depois temos o simbolismo, sobre o qual falamos na nossa última aula, certo? Que vai trabalhar com as imagens, né? Não vai trabalhar com os conceitos, vai trabalhar com as imagens. Então, há uma preferência pela cor branca, né? Há palavras específicas como anjo, por exemplo, né? Palavras que fazem parte de um universo mais ligado à morte, né? Anjos, ok? Tem essa questão transcendental, né? De transcender, de morte. Mas que também, então voltando, né? Já fizemos essa pequena revisão. E o simbolismo, então, o pré-modernismo, ele não ele não está inserido, né, nessas estéticas, entretanto, ele também não pode ser classificado como modernismo, por ainda possuir resquícios das estéticas citadas, né? Então, esse momento ainda não houve um rompimento, já que essas obras, né, ainda vão apresentar uns resquícios, umas características, um pezinho lá nessas escolas literárias anteriores, ok? Então, observa-se criações híbridas, né, misturas, representativas de uma fase de transição da literatura brasileira que vai desaguar, aí sim, lá no modernismo. O modernismo também é dividido em algumas gerações, como acontece lá no romantismo, beleza? Por esse hibridismo, né, por essa mistura literária, que até hoje esse período não recebeu um nome específico, tomando emprestado da fase literária posterior, no caso, o modernismo, né, o nome, acrescentando-se, o que eu falei no comecinho da aula, né, o prefixo de anterioridade.
pré. Então, não tem um nome específico, né? O que a gente tem aqui é modernismo, que é o nome da escola literária, né? E a ideia de pré, né? Que é um prefixo que significa anterioridade, né? O momento que vem antes dessa escola literária, para indicar, então, o seu caráter precursor. Então, o pré-modernismo estava aqui meio que preparando o terreno, né? Então, percebe-se que os escritores dessa fase não são modernos, mas promovem o rompimento com o tradicional. Então, vamos aqui falar sobre o contexto histórico. É sempre muito importante mencionar a história. Vai ser sempre muito importante para a literatura, não só para a literatura. A história é importante para tudo. É importante que nós conheçamos o nosso passado, é importante porque dessa forma vamos poder pensar melhor no nosso futuro, no nosso presente, no nosso futuro. Então, contexto histórico. No quadro mundial, existia um clima tenso, desde o início do neocolonialismo, a disputa de países europeus por regiões ali da África e da Ásia. No campo artístico, no campo da arte, surgem diversas vanguardas artísticas que irão buscar novas interpretações sobre a realidade. Essas vanguardas também são muito importantes. No Brasil, ocorre em 1894, com a posse de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do país, a transição. Então, tínhamos aqui um momento de transição da República da Espada, né, para a República Velha. Esse período vai de 1894 a 30, em grande parte será dominado política e economicamente pelas oligarquias rurais, paulista e mineira, tendo a primeira como base econômica a produção de café e a segunda a criação do gado de corte e a produção de leite, né? Então, base econômica, produção de café, e a segunda, a criação do gado de corte e a produção de leite. Daí a denominação famosa, né, política do café com leite, fazendo referência, então, à influência dessas duas forças hegemônicas brasileiras dessa época. Presencia-se nessa fase um surto urbanístico no país, né? A cidade estava crescendo, o crescimento industrial e o consequente aumento da classe média, com ideais reformistas, acompanhada por jovens militares que seguiam os preceitos positivistas. Além disso, a imigração intensifica-se, né? Principalmente, então, a chegada, né, de pessoas de diferentes países aqui no Brasil. Isso vai configurar muito, né, a formação que a gente tem atualmente. Então, além disso, a imigração intensifica-se, principalmente a italiana no sul e no sudeste. É interessante notar, nas primeiras décadas do novo século que nascia, diversas revoltas sociais, estabelecendo um conflito entre as forças conservadoras e as novas forças sociais. Nos últimos anos do século XIX, ocorre a Guerra de Canudos, eternizada nas páginas de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, Euclides da Cunha, né, eternizou essa Guerra de Canudos. Ela foi escrita, né, no livro Os Sertões, que é um livro muito famoso, um livro muito cobrado em prova. Em 1904, acontece a revolta contra a vacinação obrigatória, idealizada, né? Tem muita charge, né, sobre esse acontecimento. Idealizada por Oswaldo Cruz, na verdade, uma camuflagem para a reivindicação de melhorias sociais. E em 1910 ocorre a revolta da Chibata, na qual os marinheiros lutavam contra os castigos corporais, as chibatadas, né, a que eram submetidos. Então, os escritores pré-modernistas, gente, é que o cenário aqui, né, era muito, muito genérico, várias coisas muito importantes acontecendo, né? Então, os escritores pré-modernistas aproveitaram-se das contradições desse período em suas obras. Então, gente, temos aqui, né, o contexto histórico. Vamos lá, livrinho. Então, descendo. Características. Falamos sobre, né, essa questão do prefixo, né, sobre o fato de que o pré-modernismo não é uma escola literária, é um momento em que o terreno estava sendo preparado ali para o modernismo, né, que vai se dividir em algumas fases. Falaremos sobre isso nas nossas próximas aulas. Vamos falar um pouquinho sobre as características
também, tá? Aqui do pré-modernismo, e na próxima aula a gente vai continuar ainda falando sobre o pré-modernismo. Vamos falar dos autores, vamos comentar algumas obras, beleza? Então, características. Creio que se pode chamar pré-modernista, no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22. Então, a semana de 1922 vai ser a semana de arte moderna, né, que vai dar início ali ao modernismo. Tudo o que, nas primeiras décadas do século, problematiza a nossa realidade social e cultural. Alfredo Bose. Gente, esse escritor faleceu há pouco tempo. Eu acho que não tem nenhum mês. Foi uma perda bem significativa para a literatura, né, para as artes, para a crítica literária, de modo geral. Então, gente, aqui, neste momento, né, não que não tivesse acontecido em outros momentos, mas aqui no pré-modernismo, no modernismo, nós vamos ter uma problematização dessa realidade social, nós vamos ter uma busca dessa identidade, né, dessa identidade nacional, a língua, né, o português brasileiro é muito informal, né? Por exemplo, tem um poema bem famoso, né, Pronominais, se eu não me engano o nome, que fala sobre me dá, né? Deixa disso, me dá alguma coisa. Não lembro agora qual é o verso por completo, né? Mas deixa disso, camarada, me dá um cigarro, acho que é um cigarro. E aí esse me dá, né? Por quê? Porque, na verdade, não se começa a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Do nada português, mas é que tem a ver, tá? Tem a ver. E aí, aqui, né, nesse momento de pré-modernismo, de modernismo, de fato a gente vai pensar, os escritores, né, vão pensar muito nessa identidade nacional, nessa língua nacional. Vamos falar, vamos problematizar, né, vamos colocar nos poemas a língua do povo, né? Os brasileiros dizem me dá, né, me dá a caneta, me dá o celular, né? É a maneira coloquial como nós falamos de fato. Então, isso tudo vai ser muito trabalhado por aqui. Então, vamos começar. Mescla de estilos. Observam-se nas obras pré-modernistas resquícios culturais do século XIX, que foi o que a gente falou, né? O pré-modernismo da bebe na água das escolas literárias ali anteriores, mesclados às novas formas de expressão artística do século XX. É transmitida à literatura a passagem do antigo imobilismo social para a modernização, símbolo de mobilidade. Então, como nós falamos, né, o pré-modernismo ainda não é uma escola literária por beber ainda, né, nas escolas literárias anteriores. Então, aqui nas obras pré-modernistas, nós ainda percebemos resquícios culturais do século XIX, né? E aí uma mistura, né? Mescla de estilos. Então, um pouquinho do século XIX, né? Mas isso já vai acontecer, né? Esses resquícios já estarão mesclados, misturados ali, às novas formas de expressão artística do século XIX. Então, por isso aqui não é uma escola literária de fato, é um momento de transição, né? Denúncia social, isso aqui é muito importante. A maioria das obras do pré-modernismo apresenta em seu cerne, em seu núcleo, a denúncia da realidade brasileira. Então, por exemplo, quando nós vamos voltar lá e pensar na escola literária, por exemplo, parnasianismo. Parnasianismo trabalhava muito, se preocupava muito, né, com a questão da beleza do poema, o poema tinha que ser bonito, né, a busca da estética, enfim. Aqui, e não era uma escola literária que tinha essa preocupação, né, com as mazelas, com os problemas sociais. Aqui isso vai acontecer, aqui isso vai ser forte, tá? Então, a maioria das obras do pré-modernismo apresenta em seu núcleo a denúncia da realidade brasileira, as diferenças sociais, o preconceito, o esquecimento de parte da população, a centralização do poder e a intransigência dos governantes são reveladas sem medo algum. Então, Euclides da Cunha e Lima Barreto são exemplos, né? Falaremos sobre eles na próxima aula. São exemplos de escritores que, em suas obras, revelam a situação brasileira e, a partir disso,
constroem a sua crítica, né, constrói sua crítica à sociedade da época. Então, nas próximas aulas, na próxima aula, né, vamos falar sobre as obras de Euclides e de Lima Barreto. A questão regional. Né? Então, evidencia-se nas obras, não é a primeira vez que o regionalismo aparece na literatura, né? Esse regionalismo ele também já apareceu lá em modernismo, né? Falar da região, então, regional. Evidencia-se nas obras dessa época a preocupação em definir-se muito bem a região em que acontece cada história, tendo como consequência o surgimento de um grande painel do Brasil por meio de suas diversas regiões. Monteiro Lobato situa suas principais obras na região do Vale da Paraíba. Euclides da Cunha, no Sertão Baiano, Graça Aranha, no Espírito Santo, e Lima Barreto, no Rio de Janeiro. Então, o que seria esse regional? Né? Você tem uma obra literária em que as marcas dessa região estão ali, né, para mostrar de uma maneira mais clara, olha, essa história, esse enredo, né, tem marcas, aconteceu em tal lugar, em tal estado, tá? Então, quando nós pensamos, por exemplo, na seca, né, a gente já imediatamente é conduzido, né, acaba lembrando do Nordeste, né, do Nordeste brasileiro. Ficção e realidade. Nesse período, é possível notar obras que abordam os fatos políticos, né? Como nós vimos, existiam vários fatos políticos muito importantes, né, gente? Muita coisa acontecendo. E muitos acontecimentos que teriam consequências importantes, né? Então, nesse período, é possível notar obras que abordam os fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil. A ficção e a realidade se aproximam. Então, aqui a gente tem um abraço, né, um abraço grande entre essa ficção, né? A ficção, ela não tem, isso é sempre muito importante, a ficção, ela não tem um compromisso, né, com a verdade, com os fatos. A história, por exemplo, ela precisa ser mais objetiva, né? A literatura, ela não tem, a ficção, ela não tem, né, esse comprometimento tão grande em retratar a realidade. A literatura, ela recria, né? Entretanto, em alguns momentos, a ficção e a realidade, elas vão se abraçar de uma maneira mais completa, né? Então, a ficção e a realidade se aproximam. Como consequência, as obras pré-modernistas permitem a descoberta de um Brasil mais real e menos ilustrado. Isso é muito importante. Por quê? Eu falei para vocês que esse regionalismo, né, ele já apareceu. Quando nós começamos o nosso ano letivo, já começamos falando sobre o realismo, já começamos falando sobre Machado de Assis, naturalismo, certo? Depois falamos sobre parnasianismo, simbolismo, né? Só que, gente, esse regionalismo que acontecia lá no romantismo, ele era muito idealizado, essa pátria era muito idealizada, né? Era uma pátria muito perfeita, né? As mulheres também eram idealizadas, né? Enfim. Então, por isso é que eu sempre menciono o romantismo, né? Porque, de fato, a gente tem um rompimento, né, muito grande quando nós temos a passagem do romantismo para o realismo, porque esse regionalismo lá no romantismo ele era muito, né, o Brasil, né, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é estupendo, perfeito. O pré-modernismo e o modernismo também, né, mas estamos aqui falando ainda do pré-modernismo, ele vai também retratar esse Brasil, diferentes áreas do Brasil, né, esse Brasil que precisa ser conhecido de fato, mas é um Brasil mais real. E o romantismo, o que ele fazia? Idealizava. Então, esse regionalismo aqui tem uma outra cara, tá? Tem uma cara mais real, uma cara mais próxima, né, de fato dessa realidade, é menos ilustrado. Então, o pré-modernismo, né, sobre o qual estamos falando agora, vai trabalhar um pouco com essa região, de fato, como ela é. A gente tem aqui uma mescla de estilos, né? Então, nós temos aqui resquícios ainda dessas escolas literárias, né, sobre as quais já falamos, mas ainda não existia um rompimento por completo,
né? Era uma passagem, né? O pré-modernismo é um entremear, ele está ali no meio do caminho, não que ele não seja importante, mas ainda não é o modernismo como nós falamos. Beleza, queridos? Então, olha só, nós falamos sobre algumas características muito, muito importantes, né? Falamos sobre o contexto histórico e falamos aqui sobre o fato de que o pré-modernismo ainda não é uma escola literária, né? Está ali trazendo, né? Está gerar uma imagem tão bonita, né? Um verbo tão bonito, está gerando ainda o modernismo. E aí, na nossa próxima aula, nós continuaremos falando sobre o pré-modernismo, ok? Temos aqui os nossos autores e obras, e aí vamos comentar um pouquinho sobre eles, tá bom? E é isso, queridos. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Literatura é sempre uma aula bastante teórica, né? Tem bastante informação, mas vale a pena. Vale a pena porque recriar é preciso, né? E viver dentro dessas imagens e dentro dessas palavras que não necessariamente tem um comprometimento com o real, né? É importante conhecer o real, sempre. A história é fundamental. Eu amo história. Mas é muito importante também dar asas à imaginação e estudar escritores que são tão importantes, né? E que se preocupam com a linguagem, que se preocupam com a denúncia social, que se preocupam com o entretenimento, né? Em levar os leitores a um outro mundo, né? Mas sempre com muito... sempre fugindo do senso comum, né? Sempre nos levando ao raciocínio, porque raciocinar é muito importante. Então, queridos, até a nossa próxima aula. É sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos. Bye, bye.